Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, analisa o pedido do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, para suspender o porte de armas em Brasília no período da posse presidencial. Superados os obstáculos para a senadora do MDB, Simone Tebet, assumir o Ministério do Planejamento do governo Lula. 3 meses depois da autorização da Anvisa, o Ministério da Saúde libera a vacina anti-Covid para todos os bebês a partir dos 6 meses de idade. Nos Estados Unidos, aumenta o número de mortos na maior nevasca do século. E o filho de brasileiros que se elegeu deputado confessa ter mentido no currículo. No Rio, um empresário acusa Jorge Santos de calote com cheques sem fundos. E no interior de São Paulo, cientistas desenvolvem tecnologia para reduzir a poluição por plásticos. A partir de agora, no Jornal Nacional. A equipe de transição e o governo do Distrito Federal vão reforçar a segurança para a posse do presidente eleito. Para passar pelo meio do público, Lula estuda usar carro blindado. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, pediu para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspender o porte de armas em todo o Distrito Federal a partir de amanhã até o dia 2 de janeiro. O pedido já está sendo analisado no STF. Se for atendido, os chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, não poderão transportar armas. A medida não atinge a equipe de segurança, como policiais, por exemplo. Dino também se reuniu com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ibanez anunciou que todo o efetivo de segurança vai estar mobilizado. Policiais militares e civis, além de policiais infiltrados entre os participantes da posse. Ele disse ainda que o acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel-general no setor militar urbano, a área central de Brasília, já está sendo desmontado e que a área deve estar livre até o dia 1º. A gente aguarda novas operações até o dia da posse, para que a gente possa desmobilizar todo esse pessoal que está aí. A gente tem consciência de que os movimentos, o Exército vem cuidando disso diariamente, desmontando parte dos acampamentos, está acontecendo de forma bastante pacífica, graças a Deus. A mobilização está sendo feita pouco a pouco, e isso tem trazido um ambiente de mais tranquilidade ali na área do QG do Exército. A preocupação com a segurança na posse aumentou depois que uma bomba foi encontrada perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal. A Polícia Federal e a do Distrito Federal seguem investigando o ato praticado por bolsonaristas radicais. George Washington de Oliveira Souza, que confessou ter montado o explosivo, está preso. Em depoimento, ele disse que entregou o artefato a Alan Diego dos Santos Rodrigues. Os dois frequentavam o acampamento em frente ao QG do Exército. Segundo o governador Ibanez, Alan não está mais na região. O caso é tratado como terrorismo. É um crime hediondo que tem uma pena que pode chegar até 30 anos de prisão. Então nós estamos tratando aí realmente de atos que vão ser tratados como terrorismo e assim serão punidos pelo Poder Judiciário brasileiro, que nós confiamos muito. Não serão pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira. Não há espaço para isso no Brasil. A Polícia Federal investiga se os envolvidos nesse caso são os mesmos que participaram da realização de atos de vandalismo em Brasília quando queimaram carros e ônibus e tentaram invadir a sede da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente eleito. No início da tarde, o Senado fez uma simulação de como será a sessão solene da posse, com servidores representando as principais autoridades, como o presidente e o vice eleitos. Da subida pela rampa do Congresso até a entrada no plenário da Câmara, onde serão lidos os termos de posse. O futuro ministro da Justiça disse que todo o roteiro da posse está mantido, mas explicou que mudanças de última hora não estão descartadas. Uma das dúvidas é se o presidente eleito abrirá mão do tradicional carro aberto para usar um carro blindado durante o trajeto da Catedral até o Congresso.
Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time. Na TV e nas plataformas de streaming, YouTube Prime Video, desta terça-feira, 27 de dezembro. Vamos às notícias com destaque para Simone Tebet, que sinalizou que vai aceitar o Ministério do Planejamento. Seria uma das peças mais difíceis de encaixar nesse quebra-cabeça político da montagem da esplanada. Mas em vez da senadora receber os bancos públicos incluídos na pasta, o novo governo cedeu o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Fernando Nakagawa e Caio Junqueira vão trazer para a gente as repercussões dessa notícia, inclusive a possibilidade de um conflito à vista. Falamos também sobre a segurança para a posse de Lula. A equipe do novo governo pediu a suspensão do porte de armas em Brasília até pelo menos o dia 2 de janeiro. Destaque ainda para as novas regras internas do Supremo Tribunal Federal. A Corte restringiu decisões individuais de ministros e decidiu que a devolução de pedidos de vista deve acontecer em até 90 dias. Tem prazo agora. Tempestades pelo Brasil. Bahia e Espírito Santo estão em situação de emergência. Desde o fim de novembro, 42 pessoas morreram por causa das chuvas no país. E as notícias não são boas. Este verão promete ser bem chuvoso. E a mega da virada americana. A Loteria dos Estados Unidos vai pagar nesta noite um prêmio equivalente a quase 3 bilhões de reais. Notícia ao vivo. Reportagens especiais com os detalhes dessa reta final de transição de governo no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. A senadora Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar nas eleições para presidente este ano, sinalizou que vai aceitar o convite do presidente eleito Lula para o Ministério do Planejamento. No momento em que tantas vagas ainda estão abertas para ocupar ministérios, essa foi uma notícia importante. Pelo cargo, pela importância do nome da senadora, mas também pelo conflito que pode começar a se desenhar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Terça-feira, 27 de dezembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Senadora Simone Tebet decide assumir o Ministério do Planejamento, uma estrutura que vai contemplar o IBGE e o IPEA e sem os bancos públicos. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que pedirá ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do porte de arma no dia da posse presidencial. O roteiro do evento, por enquanto, está mantido pela equipe de Lula. Na tentativa de acabar com os acampamentos de bolsonaristas em frente aos quartéis pelo país, Exército antecipa a posse do general Júlio César de Arruda para sexta-feira. O Congresso Nacional promulga 14 emendas à Constituição só neste ano. Total durante a gestão de Jair Bolsonaro bate recorde. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aciona o STF contra o indulto de Natal do presidente, que beneficia os condenados pelo massacre do Carandiru. Olá, boa noite. Hoje temos a presença da jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, e do economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas. Você também pode participar pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O novo governo caminha para fechar os nomes para o Ministério nos próximos dias. Ainda faltam 16 pastas. Uma delas, do Planejamento e Orçamento, parece que vai ficar mesmo com a senadora Simone Tebet. Apesar do assunto ser tratado como certo nos bastidores, a senadora Simone Tebet e o governo de transição ainda não confirmaram oficialmente a indicação dela para o Ministério do Planejamento e Orçamento no governo Lula. Nos últimos dias, Tebet sinalizou a aliados que só aceitaria o comando da pasta se viesse turbinada com bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A parlamentar também pede que o PPI, Plano de Parceria Público-Privado, venha para o planejamento. Mas, pelo desenho do novo governo, essa área fica na Casa Civil, sob comando de Rui Costa. 6h02, no horário de Brasília. Boa tarde para você, ou boa noite, se você é de boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao All News, que está começando o All News das 6 horas, nessa tarde de terça-feira, dia 27 de dezembro
de 2022. A partir de agora eu te conto as principais notícias aqui da nossa política, do Brasil, economia também. Você fica sabendo de tudo que é mais importante e já te convido, claro, a participar desse programa junto comigo, mandando a sua mensagem aqui no chat do YouTube, por onde você pode nos acompanhar, assistir esse programa, ou ainda usando a hashtag UOLNews nas redes sociais, que eu estou sempre de olho, e também mandando a sua mensagem diretamente para mim pelo celular. O número está aí na sua tela, pelo WhatsApp, é o 11 913 55 0557. E a gente abre esse programa falando sobre a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, que aceitou ser ministra do Planejamento do governo Lula. Conforme apurou o nosso colunista Thales Faria, ela pediu como condição para aceitar esse posto autonomia para formar a equipe dela e também ficar com o PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, que faz concessões e parcerias público-privadas. Lula prometeu que ela vai ter a pasta completa. O PPI reúne hoje cerca de 150 projetos federais, além de mais de 50 projetos de estruturação de leilões para estados e municípios. Para você ter uma ideia, entre os principais projetos estão as concessões dos aeroportos Santos Dumont e Galeão, e também de rodovias, parques nacionais e portos. Também está recomendada na carteira atual do programa a privatização de estatais, como a Petrobras, mas o Lula já sinalizou que isso deve mudar, porque esse mês ele deu até uma declaração dizendo que a privatização vai acabar no país. As incertezas nos últimos dias também, a respeito dessa pasta, foram a possibilidade de que ela abrigasse os bancos públicos, mas isso não deve acontecer. Inicialmente, o comitê gestor do Programa de Parcerias de Investimentos ficaria na Casa Civil, mas agora vai ficar sob o comando do Ministério do Planejamento. Depois dessa notícia, o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que houve um acordo para a senadora assumir programas e marcas mais importantes, como o próprio PPI. Ele alega que a estrutura da pasta já tinha sido definida antes desse convite. O que o Padilha falou foi o seguinte: não vai ser maior nem menor, independentemente da pessoa que venha a ocupá-lo. A senadora Simone Tebet vinha relutando em assumir uma pasta burocrática, esvaziada. Ela chegou a ser cotada para a educação, para o desenvolvimento social, e também para o meio ambiente, pastas que acabaram as duas primeiras ficando com 2 petistas, respectivamente os senadores eleitos Camilo Santana e Wellington Dias, e meio ambiente, claro, com a deputada eleita Marina Silva, que é referência nessa área. Sobre o MDB, o partido já deixou claro que a indicação de Tebet está na cota de Lula e não na do partido. E 2 pastas são alvo também de interesse do MDB, Ministério dos Transportes, que deve ficar com o senador eleito Renan Filho, tudo aponta para isso, e cidades com o indicado da bancada da Câmara. O governador do Pará, Helder Barbalho, é quem deve fazer essa indicação. Ele elegeu a maior bancada estadual pelo partido e o nome de preferência entre os deputados é o de José Priante, mas ele disputa com o irmão do governador, o Jader Filho. Vou chamar os nossos colunistas para repercutir tudo isso aqui comigo, Chico Alves e Thaís Oyama. Boa tarde. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa tarde, são 5h48. Seja bem-vindo, você que já está ligado aqui no canal de Os Pingos nos Is no YouTube. A partir de agora a gente abre a edição desta terça-feira, hoje dia 27 de dezembro de 2022. A gente já começa essa edição do Pingos com uma informação urgente que chega agora de Brasília. Policiais militares investigam nesse momento uma mochila suspeita que foi deixada próxima a hotéis em Brasília. Essa bolsa foi encontrada agora há pouco, no final da tarde, perto de um canteiro no chamado Setor Hoteleiro Norte. A chamada Operação Petardo foi acionada e diversas viaturas foram acionadas. A mochila foi encontrada próxima a um depósito de gás e esse local está isolado no momento para o trabalho dos peritos da PM do Distrito Federal. Quem está lá acompanhando tudo vai trazer para a gente as últimas informações é a repórter Berenice Leite, que já está ao vivo com a gente. Quais são as informações de momento? Berenice, boa tarde.
Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, eu estou exatamente aqui no limite em que foi isolado pela Polícia Militar do Distrito Federal, acionada agora há pouco pelos funcionários do hotel. Esse hotel que fica no setor hoteleiro norte, na zona central de Brasília. E essa mochila, as primeiras informações de que eu tenho aqui, os policiais me disseram que essa mochila, ela foi encontrada em um jardim, no jardim do hotel. E eles agora, por suspeita e com a proximidade da posse, né? E ontem também tivemos aquele episódio próximo ao aeroporto de Brasília. Eles estão agora aqui vendo qual é a melhor forma de poder abrir essa mochila, já que há uma suspeita de que possa haver explosivos. Os policiais do Esquadrão Antibombas, o BOP, já estão aqui, como vocês podem ver ao meu fundo, eles já estão ali planejando qual é a melhor estratégia, e também isso deve levar algumas horas, né? Até porque isso mexe com a segurança de todos que estão aqui, já que é uma zona hoteleira, muitas pessoas estão hospedadas aqui, principalmente fator aí do final de ano, e a gente continua acompanhando aqui. A qualquer momento, eles podem iniciar essa operação. A gente vai tentar chegar um pouco mais próximo, se eles permitirem, para poder mostrar, inclusive, essa mochila que foi encontrada. Os funcionários, como eu disse, do hotel acharam estranho e acionaram, primeiramente, a PMDF. E agora todas as forças policiais se concentram nesse local para, de fato, descobrir se isso pode trazer, de fato, risco para as pessoas que estão aqui em volta, sob uma ameaça de que possam ser explosivos. Pois é, né, Berenice? E gera muita preocupação justamente porque o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está aí em Brasília, hospedado em um hotel. Se eu não me engano, o hotel em que está Lula nesse momento fica no setor hoteleiro sul, né? Não no setor hoteleiro norte, que é de onde você fala com a gente nesse momento, que é onde foi deixada essa bomba, no jardim de um hotel, que não é o hotel em que está o Lula também. É bom frisar essa informação, mas gera muita preocupação justamente por isso, né? E queria saber de você qual a situação de momento nesses hotéis, porque pelo que dá para ver na imagem, é uma área considerável, uma área grande que foi isolada, que está isolada, cercada por esse cordão que a gente vê atrás de você. As pessoas que estavam nesses hotéis ou no hotel que está isolado, os funcionários, pessoas que passavam pelo local, elas tiveram que ser retiradas às pressas. Houve um trabalho para tirar essas pessoas ou não? Elas continuam dentro dos prédios dos hotéis? Qual que é a situação de momento por aí? Olha, as pessoas que estão tentando entrar no hotel já foram impedidas de passar nesse cordão de isolamento aqui, e também quem está dentro aqui desses hotéis próximos também já foram retirados. Agora, com relação ao hotel onde Lula está hospedado, apesar de ser no setor hoteleiro sul, a distância daqui dá um raio de menos de 1 quilômetro, só para que vocês tenham uma ideia. Eu vou tentar mostrar para vocês, porque aqui fica próximo da torre de TV. Então, o que divide aqui onde eu estou, onde a bolsa está, é aquele prédio amarelo que vocês estão vendo ali ao fundo, fica atrás daquele prédio amarelo onde a bolsa foi encontrada. E o hotel onde Lula está hospedado fica do outro lado do eixo monumental. Eu vou virar a câmera aqui para que vocês possam ver, olha só, a movimentação aqui, os policiais estão aqui, tá vendo? E ali, ó, não sei se vocês conseguem visualizar a torre de TV. Do outro lado fica o setor hoteleiro sul. Então, realmente é muito próximo de onde o hotel, onde o Lula está hospedado, né? A gente ainda não tem uma confirmação se de fato são explosivos que estão nessa mochila, nessa bolsa. Eu estou aqui o tempo todo ao lado dos policiais e atualizo as informações assim que eu tiver aqui para vocês. Combinado, a gente vai voltar a conversar, claro, dentro de mais alguns minutos. Bom trabalho por aí, Berenice. Se você precisar se deslocar, fica à vontade. Assim que você tiver condições, a gente volta a conversar. Quero lembrar que estão com a gente também, estarão aqui ao longo do programa de hoje os nossos comentaristas, claro, o Coronel Gerson Gomes, o Roberto Mota, e mais tarde teremos também a companhia do Rodrigo Constantino. Vai chegar na parte final do programa para participar também da edição desta terça de Os Pingos nos Is. Daqui a pouco mais informações sobre essa ocorrência em Brasília. Agora a gente traz um outro destaque para você. O deputado federal Elmar Nascimento, que é cotado para ser ministro de Lula, teria gasto mais de R$700 mil em uma gráfica de fachada para sua campanha nas eleições desse ano. Nas declarações enviadas à Justiça Eleitoral, o parlamentar informou ter gastado 23% dos recursos de campanha para imprimir cerca de 17 milhões de santinhos com a empresa Valdir Rodrigues dos Santos. No entanto, a empresa não tem endereço fixo nem maquinário para impressão de material de campanha. O aliado de Lula também contratou uma empresa na qual é sócio com seu irmão, o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, para arrendamento de um helicóptero, segundo a Folha de São Paulo.
Elmar Nascimento disse que não cuida da contratação de empresas para a campanha e afirmou que as contas foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Coronel Gerson Gomes, já com a gente por aqui, direto da Flórida. Novamente aqui na tela da Band. Sigam agora com o Jornal da Band, com os meus amigos Zoe Neg e a Cíntia Martins. Muito obrigado, viu, gente? A Kalinka também está ali no canto, ó. E a Kalinka também. Tchau, gente. Até amanhã, viu? Depois de apoiar a eleição de Lula, a senadora Simone Tebet vai comandar o Ministério do Planejamento. Pasta fica com programas de investimento, mas sem os bancos públicos. E os preparativos para a posse com Alana Canepa em Brasília. Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, vai pedir que o porte de arma seja suspenso no Distrito Federal no dia da cerimônia. O governo não confirma se Lula usará carro blindado em desfile. Exército antecipa a troca de comando para sexta-feira, antes do novo governo assumir. Movimento intenso nas estradas e aeroportos é a saída para o ano novo. Brasil bate recorde de mortes por dengue em 2022, aumento de 400% este ano. A reintrodução das ararinhas azuis na natureza. Dezenas delas vão desembarcar aqui, vindas da Alemanha. Na série especial sobre os símbolos do Brasil, a história e a força do hino nacional. Quer acabar o ano milionário? Mega da Virada vai pagar 500 milhões. E nos Estados Unidos, corrida é por mega loteria de 3 bilhões de reais. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Oferecimento. Boa noite. A gente abre o Jornal da Band falando do desdobramento do caso do empresário que conseguiu escapar de um assalto porque o carro dele era blindado. Os bandidos atiraram, não aconteceu nada, só que quantas pessoas podem fazer isso se uma blindagem como a dele custa quase 90 mil reais? Vamos ver a reportagem. Deles é o que atira 3 vezes contra o veículo blindado. O outro é este de boné vermelho, que dá cobertura à ação. A vítima foi cercada quando dirigia no bairro do Rio Pequeno. Tentou escapar, deu ré, bateu contra o carro da quadrilha. Os bandidos atiraram, mas a blindagem segurou os disparos, o que deu tempo e tranquilidade para o motorista conseguir escapar de um sequestro. Veja no SBT Brasil a prisão da musa fitness que tentou aplicar um golpe numa loja em São Paulo. No Rio de Janeiro, a polícia descobre uma falsa dentista que fazia procedimentos estéticos. O pescador é encontrado depois de 2 dias desaparecido em alto mar. As mortes pela nevasca que atinge os Estados Unidos. Simone Tebet aceita o convite de Lula para ser ministra do Planejamento e os desafios do novo governo no setor da saúde. É daqui a pouco e eu espero por você. Olá, boa noite Mauro. Boa noite, Gabi. Seja muito bem-vindo, está no ar o Rede TV News. Olha só, a previsão de mais chuva para os últimos dias de 2022 em grande parte de Minas Gerais deixa moradores das áreas de risco em alerta. No interior do estado, um menino de 12 anos que foi soterrado após o deslizamento de um barranco ainda não foi localizado. Veja agora outros destaques dessa edição. Nova suspeita de bomba em Brasília. Hotel esvaziado após mala suspeita ser encontrada perto da central de gás do edifício. Segurança na posse de Lula. Governo do Distrito Federal diz que todo o efetivo da Polícia Militar estará nas ruas durante a cerimônia. Ministério da Saúde libera a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Cidades se preparam para receber turistas no Réveillon. No Rio de Janeiro, a ocupação nos hotéis já chega a 90%. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro atingiu o veículo onde estava o bebê de apenas 1 mês, morto na véspera do Natal em Niterói, no Rio de Janeiro. O pai do bebê aparece manobrando o carro em um shopping. Eram 8h23 da noite do dia 24. Ele para, aguardando o fluxo de carros passar. Depois segue e, ainda em baixa velocidade, é atingido na traseira por um carro. O veículo ainda é arrastado. O pequeno Davi, de 1 mês e meio, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.
Ele estava no bebê conforto no banco de trás ao lado da mãe, que ficou ferida. Lucas Alves de Azeredo Araújo, de 24 anos, responde em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em depoimento, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica. Segundo a Polícia Civil, no ano passado, Lucas se envolveu em outro acidente com o mesmo carro que resultou na morte de um motociclista.